Meus irmãos, meu pai já me apresentou. Estou pastoreando na primeira igreja batista Sulacap já há 6 anos, né? Presidindo a igreja, na verdade, auxiliando o pastor presidente, que é o Espírito Santo. Eu estou só lá tentando não atrapalhar a obra que ele está fazendo. Se eu não atrapalhar a obra que ele estiver fazendo lá, grande coisa já vai acontecer em Sulacap. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Eu preguei em algumas igrejas nesse mês, exatamente em congressos de juventude, cultos de juventude, e eu sempre presto atenção naquilo que está sendo cantado e orado durante o culto, para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está construindo. Pô, aí vai me quebrar. Tá bom, pode deixar ligado, não desliga não. Se eu sentir frio, eu boto o casaco de novo. E aí, irmãos, eu percebi bastante em coisas que nós cantamos aqui, né? E eu queria fazer uma pergunta. Cadê a juventude dessa igreja? Os jovens da igreja, levanta a mão aí, jovens. Só isso de jovem, gente? Amém. Tá bom, tem gente que tá meio envergonhada aí, tá vendo? Estamos assim, tá. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque da resposta de vocês vai depender tudo que vai acontecer daqui para frente. Vocês desejam de fato tudo aquilo que vocês cantaram aqui? Sim. Amém, amém. Vamos lá, gente, vou perguntar de novo. Vocês desejam de fato tudo que vocês cantaram aqui? Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Porque a gente tem esse defeito na igreja, né? A gente canta e a gente não presta atenção naquilo que a gente está cantando, não é? Nós cantamos que nós queremos que o Espírito Santo venha nos avivar, que o Espírito Santo acenda o fogo em nós, que o Espírito Santo reacenda a chama no nosso coração. E eu quero dizer que isso que vocês estão pedindo é muito bom. E eu oro para que o Espírito Santo faça isso hoje no seu coração. Porque eu quero alertar você, querido, dias virão em que o que vai manter você de pé é a chama do Espírito Santo no seu coração. O que a palavra de Deus diz quando Jesus está falando a respeito dos últimos dias? Jesus está dando um alerta aos discípulos e ele vai dizer o seguinte: e acontecerá que naqueles dias o amor de muitos, por que se esfria? Porque uma chama estava acesa e ela começa a se... Ok? Você está entendendo isso? Então, é muito importante que você de fato deseje aquilo que você estava cantando. Porque eu creio que, em muito breve, quando eu não sei, mas eu sei que está perto, o Espírito Santo vai trazer um grande e último avivamento sobre a igreja, para que nós possamos cumprir com aquilo que falta da obra a ser feita. E muitas vidas venham a ser recolhidas para o Senhor, venham se converter, venham a ser salvas. Nós só podemos fazer isso, irmãos, mediante o poder do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estudar a palavra de Deus a vida inteira. Você pode se tornar muito eloquente. Você pode se tornar um catedrático em teologia. Mas se você não manter uma vida de devoção, com o seu quarto fechado, buscando a Deus em oração, de nada vale seus 4 anos de teologia, seu mestrado, seu doutorado, tudo isso é lixo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, olha, eu decidi não vir a vocês com palavras eloquentes ou com palavras de sabedoria, mas eu vim a vocês com demonstração de poder e do Espírito Santo. Paulo era mestre em Israel, Paulo era rabino, componente do Sinédrio, a mais alta corte do judaísmo, e mesmo assim ele foi o mesmo cara que declarou: eu considero tudo isso como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus e ser achado nele. Então eu quero te dizer, querido, que o seu conhecimento, aquilo que você sabe, aquilo que você está construindo ao longo da sua vida, nada disso valerá se você não tiver uma vida de devoção ao Senhor, se você não buscar ao Senhor, se você não buscar o Espírito Santo de Deus. Nada disso valerá. Eu quero dizer outra coisa para você, querido. Satanás não respeita as letras. Satanás respeita o Espírito Santo que habita dentro de você. E a presença do Espírito Santo dentro de você, ela aumenta ou diminui. Você sabia disso? Como ela aumenta e como ela diminui? À medida que você alimenta a chama do Espírito dentro do seu coração. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 6. E eu quero ler com você os versículos de 8 a 13. Levítico capítulo 6,
os versículos de 8 a 13. Deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo ministre, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha falar profundamente conosco, Senhor. Que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Que a Tua palavra, Senhor, constranja, confronte, Deus, o nosso coração, confronte, Senhor, a nossa mente, e que sejamos transformados pela Tua palavra, sejamos transformados pelo Teu Espírito, de glória em glória, como diz a Tua palavra, a mesma imagem do Senhor. Opera sobre nós, Espírito Santo. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Suas mãos e fala conosco aqui nesse lugar, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, agora aqueles, ó Deus, que a Tua palavra chama de roubadores de semente, que ficam à espreita para roubar a semente do Evangelho do nosso coração. Nós os repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos que a Tua palavra vai, ó Deus, ser semeada no nosso coração e ela vai germinar e vai produzir todo o resultado para o qual ela está sendo enviada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, Levítico capítulo 6, os versículos de 8 a 13 dizem assim: O Senhor disse a Moisés: Dê esta ordem a Arão e a seus filhos. Esta é a lei da oferta queimada. Ela é a que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite até amanhã. Desse modo, o fogo do altar será mantido aceso. Quando o fogo tiver consumido a oferta queimada sobre o altar, o sacerdote vestirá as roupas de linho e se cobrirá com calções de linho e removerá as cinzas e as colocará ao lado do altar. A seguir, tirará essas roupas e vestirá outras, antes de levar as cinzas para fora do acampamento, para um lugar limpo. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote porá fogo na madeira sobre ele, arrumará a oferta queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo será mantido aceso continuamente sobre o altar e ele não deve ser apagado. Sempre que eu sou convidado para pregar num lugar, eu tiro um tempo de oração e às vezes um tempo de jejum pela igreja e pelas pessoas que me convidaram para pregar. E hoje pela manhã, quando eu estava orando por vocês, o Espírito Santo falou algo ao meu coração a respeito de vocês, juventude. E aí vocês vão poder testificar se realmente isso é uma palavra de Deus para vocês ou não, ok? Mas, embora isso possa te assustar, eu preciso falar para você. Há alguns jovens aqui que já não há mais fogo. Ok? Por quê, querido? Porque Deus não pode vir queimar sobre nada. Você prestou atenção no texto que foi lido? O texto disse que o sacerdote deveria se apresentar. Tem um tempo. Quando? Todas as manhãs. E ele deveria levar até o altar a lenha, só que antes ele fazia uma coisa muito importante, que nem eu, quando fiz a leitura hoje de manhã, tinha reparado, mas o Espírito Santo não deixa passar nada batido. A palavra de Deus diz que ao se chegar ao altar, o sacerdote deveria remover a cinza. E talvez, querido, no seu coração, tudo que haja hoje é só cinza. De um fogo, de uma chama que um dia queimou. Então é preciso que você entenda que Deus ele não pode vir queimar sobre nada. Precisa ter alguma coisa a ser oferecida. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer nessa noite, que você precisa tomar posição diante de Deus é: remova as cinzas do seu altar. Pastor, onde fica o altar da minha vida? No seu coração. Remova as cinzas do seu coração. E nessa noite, coloque uma lenha nova nesse altar. E ao colocar uma lenha nova, coloque também um sacrifício. Deus só envia fogo, irmão, se houver sacrifício. Deus não vai vir sobre nada. E a grande realidade é que muitas vezes o que estamos oferecendo a Deus é nada. Quem está compreendendo? Amém? Amém? Vamos lá, irmão, não fica triste não. Se alegra, porque hoje o Senhor vai acender um fogo sobre o teu coração, amém? Então vamos lá. Veja, a palavra de Deus diz que o sacerdote deveria acender a lenha todas as manhãs. Então você precisa saber quem é o sacerdote. E eu quero dizer para você que o sacerdote não é o pastor Silvio. Ok? Porque a própria palavra de Deus diz no livro de Hebreus que a ordem levítica, ou seja, a ordem dos levitas e dos sacerdotes, ela já passou. Agora nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque. De quem é o sacerdócio de Melquisedeque? Todos são sacerdotes.
Todos podem se apresentar diante de Deus. Você lembra, querido, daquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo 10? Diz que pelo sangue de Jesus foi feito um novo e vivo caminho, de maneira que todos com confiança podem se achegar a Deus. Todos. A diferença é se existe disposição no seu coração para todo dia você se apresentar diante de Deus. Porque o sacerdócio, querido, ele requer disciplina e devoção. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois sacerdócio santo, ou sacerdócio real. Então todos nós somos sacerdotes. Então hoje você precisa entender que essa responsabilidade é sua. De todas as manhãs se apresentar diante de Deus, remover a cinza, colocar a lenha, oferecer o sacrifício. A Bíblia fala que o sacerdote deveria colocar em ordem sobre o altar o sacrifício. E a Bíblia fala que esse sacrifício era um sacrifício específico, o sacrifício de paz e comunhão. E eu acho muito interessante, irmãos, a forma como Deus trabalha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que está escrito na Bíblia tem um significado para nos ensinar sobre verdades espirituais. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como é que funcionavam esses sacrifícios chamados sacrifícios de paz e comunhão? Eles tinham um horário certo para ser oferecido. Eles deveriam ser oferecidos 2 vezes ao dia. Para que você não fique apenas prestando atenção no que eu estou falando, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 29, a partir do versículo 38. Êxodo 29, a partir do verso 38. Olha o que diz o texto. Isso é o que você deve oferecer sobre o altar: 2 cordeiros de um ano de forma contínua. Quando? Todos os dias. Ofereça um cordeiro pela manhã e outro cordeiro ao entardecer. Esse entardecer lembra você alguma coisa, querido? Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que Adão ouvia os passos do Senhor, que caminhava pelo jardim, quando? Na viração. Quando que é a viração do dia? Pastor, mas o homem pecou no jardim, Deus tirou o homem do jardim. Tirou, mas ele não deixou morrer o propósito. O propósito sempre foi o encontro. O propósito sempre foi o relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe por que você está aqui? Porque Deus deseja ter relacionamento com você. Toda a sua vida é sobre conhecer quem Deus é e fazê-lo conhecido. Esse é o objetivo da sua vida. Me perdoe, querido, mas deixa eu explicar uma coisa para você. O objetivo da sua vida não é ser militar, não é ser advogado, não é ser médico, não é ser enfermeiro. O objetivo da sua vida não é ser pastor. O objetivo da sua vida é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você acha quem você é. Você se encontra nele porque você veio dele. Então quando olhamos para ele, encontramos o nosso propósito. Toda a nossa vida não faz sentido sem Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. E tudo na nossa vida vai mudar. Eu digo para você uma coisa. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez. Irmãos, ser filho de pastor, ser filho de diaconisa, isso não me protegeu e não protege ninguém. Me desculpa a expressão, não quero escandalizá-los, mas irmãos, filho de crente não é crentinho. Muitas vezes é até cretino. O PR que vem antes do meu nome não me protege de nada, não me faz ser melhor do que você. Muito pelo contrário. Esse PR antes do meu nome me transforma num alvo muito maior no mundo espiritual. Se o seu alvo é desse tamanho, o meu é desse aqui, ó. Muito mais fácil de ser acertado. O que protege eu e você, querido, é uma vida de devoção a Deus. É conhecê-lo, é gastar a sua vida conhecendo Ele. E a minha vida, meu irmão, só fez sentido quando eu conheci Jesus. É claro que aquilo que os meus pais semearam em mim fez grande diferença. Porque a palavra de Deus é a verdade. O que diz Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho
E ainda quando for velho, não. Irmãos, eu lembro que muitas vezes eu estava no meio do bolo, no meio da galera, doido para fazer uma besteira junto com o pessoal. Irmão, e o Espírito Santo ele vinha, eu não sabia ainda que era a voz do Espírito Santo, mas ele veio e falou assim: não faz isso não, vai dar ruim. Sai fora daí. Não frequente esse lugar. Não diga isso. Vamos lá, jovens, o que eu estou falando aqui é verdade ou é mentira? Você já não esteve no meio do crime. E quando eu estou falando crime, eu não estou falando tráfico, não estou falando disso não. Eu estou falando para cometer o pecado. E você não ouviu uma voz lá atrás falando assim: sai fora daí. Sim ou não? O que você precisa entender, querido, é que o Espírito Santo de Deus zela pela nossa vida. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que fosse sobre-humana. Ou seja, querido, a tentação ela não é sobrenatural. Ou seja, é possível resistir à tentação. É possível resistir ao pecado. Então nunca mais, querido, no nome de Jesus, nunca mais venha com aquela desculpa esfarrapada para você ou para o seu líder espiritual dizendo: ai, mas foi mais forte do que eu. Mentira. Não é mais forte do que você. Principalmente se você tem Jesus. Se você aceitou a Jesus, querido, a Bíblia fala que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita dentro de você. Você acha, irmão, que quanto poder foi gasto para levantar Jesus dentre os mortos? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Que o Todo-Poderoso habita dentro de você. E quando você diz foi mais forte do que eu, você está dizendo que o pecado é mais forte do que Deus. Não é. A palavra de Deus, a minha e a sua, diz que Jesus Cristo na cruz venceu a morte, o pecado e o diabo. E deixa eu te contar uma outra coisa sobre esse último camarada que eu citei, o diabo. Irmão, nós não estamos numa luta da guerra do bem contra o mal. Ok? Satanás não está lutando contra Deus. Satanás está lutando contra eu e você. Ok? Satanás não tem condições de batalhar contra Deus. A Bíblia fala que no dia do Senhor, o Senhor vai matar Satanás com o sopro da sua boca. Irmão, quem assopra e cai tem condição de lutar de igual para igual, irmão? Então, por favor, no nome de Jesus, pare com essas crendices de achar que Satanás está lutando contra Deus. Não, querido, Satanás está lutando contra eu e você, que somos imagem e semelhança de Deus. Mas o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você, é muito maior do que aquele que está no mundo. Está escrito em 1 João, não é só a canção da pastora Ludmila Feber, não. Está escrito em 1 João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Agora, é claro, você precisa entender que existem graus, níveis de autoridade espiritual. Pode ser que um dia você já tenha passado por uma experiência como essa, ou você seja algum crente folclórico. Pastor, o que é o crente folclórico? É o crente que vive no meio das crendices, né? Que o povo brasileiro é cheio de crendice. Tem crente, irmão, que tem medo de assombração. Tem crente que tem medo de demônio. Mas por que tem medo, irmão? Por causa daquele famoso ditado popular. Que ditado, pastor? Quem não deve. Por isso que tem crente que tem medo do diabo, porque deve. Eu nunca me esqueço, irmão, de um vídeo. Não sei se você conseguir pesquisar, de repente você vai encontrar ele no YouTube, no Facebook, Instagram, sei lá. É um vídeo aqui do Rio de Janeiro. 2 PMs prenderam um jovem. Quando eles colocaram o jovem dentro da caçamba da Patamo, o jovem ficou endemoniado. Um dos PMs provavelmente era desviado do evangelho, porque quando ele percebe que o jovem fica endemoniado, e ele vira para o jovem e fala assim: está repreendido. O demônio fala na cara dele: você não tem autoridade para me repreender, porque ontem eu estava andando com você. Tudo bem, pastor, até agora você só está me botando medo. Resolve o problema. Vou resolver, irmão. O fato de você ter aceitado a Jesus e do Espírito Santo habitar dentro de você não necessariamente significa que você tem toda a autoridade sobre os demônios. Como assim, pastor? Porque a autoridade, ela é alimentada. Como ela é alimentada, pastor? Através da submissão. Tudo no reino de Deus é ao contrário. Ok? O que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior, seja o... Quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra,
Quando ele fala isso, Paulo vai explicar o que Jesus estava dizendo. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Paulo diz assim: portanto, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? O qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes tomou a forma de homem e como homem se fez servo. Mas que servo Jesus se fez? João capítulo 13 diz que Jesus tira uma das suas túnicas, pega uma toalha, amarra a toalha na cintura, pega um cântaro de água, e o que Jesus foi fazer? Responde para mim. Lavar os pés de quem? Dos discípulos. Vamos lá. Por isso que você tem que meditar na palavra de Deus e não ler apenas. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar as escrituras. Examinar não é ler, irmão. Ok? Ah, pastor, mas eu leio e não entendo. Conversa com alguém que entende. Busque livros que expliquem sobre a palavra de Deus. O que não pode acontecer é você ler e não entender. Amém? Então vamos lá. Que servo que na época de Jesus tinha a incumbência de lavar os pés? O servo de menor importância da casa. Então que tipo de servo Jesus se fez? O menor servo. O texto continua. E ele foi obediente até a morte. Foi qualquer morte, irmão? Que morte é que Jesus morreu? Morte de? Você sabe o que era a morte de cruz? Para o romano? A morte reservada ao pior malfeitor. E para o judeu, para o povo de Jesus, a morte do maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez homem. Quando se fez homem, ele se fez servo, mas foi qualquer servo? Não, o pior servo, o servo menor. Ele foi obediente até a morte, mas foi qualquer morte? Não, a pior morte, morte de cruz. Mas aí o apóstolo Paulo coloca uma vírgula no texto. E ele diz: pelo que também Deus sobremaneiramente o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o... para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Para que todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu disse tudo isso para você, para explicar para você que autoridade espiritual você só tem à medida que você se submete a Deus. E aonde isso acontece, irmão? Numa vida de devoção, fazendo a manutenção diária do seu altar. É sobre isso que nós estamos falando. O fogo só não vai se apagar sobre o altar se houver uma manutenção do fogo. Ou seja, se enquanto o fogo estiver queimando, eu vou lá e coloco mais lenha. Nós cantamos aqui: a nossa geração tem lenha para queimar. Então eu pergunto: aonde está essa lenha? Ou o que vocês estão fazendo com essa lenha? Coloquem a lenha no altar. E além de colocar a lenha, coloquem o sacrifício. Vamos lá. Eu li 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde mostra claramente para nós que nós somos os sacerdotes. Mas também, querido, deixa eu dizer para você, o reino de Deus é maravilhoso, porque você tem um grande grau de importância. O altar fica no seu coração. A lenha é o que você tem para oferecer a Deus, para que Deus possa enviar o fogo. E o sacrifício é você também. Você é o sacerdote e você é o sacrifício. Abra, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vou ler aqui na versão de vocês. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em... É para apresentar o que em sacrifício? Como sacrifício vivo, o que? Santo e? Que é o vosso culto? Vamos lá. Talvez você tenha aprendido esse texto errado, assim como eu também aprendi. Muita gente usa esse texto para justificar um culto frio. Ou seja, aquele culto que está todo mundo duro. O pessoal assim: não, eu tenho que prestar o meu culto racional. Aí você fica no culto assim, ó, com a tua razão ligada. Você coloca o teu nível de fé lá embaixo, porque o Espírito Santo só pode fazer o que cabe dentro da sua cabeça. Ei, irmão, o Espírito Santo é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, até aquilo que você não crê, até aquilo que você não acredita. Ele é Deus. Ele faz aquilo que bem quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. É isso que nós precisamos entender. Nós não controlamos Deus, nós não governamos Deus, é Deus quem nos governa. E muitas vezes a nossa vida está fria porque nós estamos governando Deus. Pastor, é possível? É.
Porque o Espírito Santo, irmão, ele é um perfeito cavalheiro. O Espírito Santo chega para você, você vai poder dizer para mim sim ou não. O Espírito Santo chega para você e fala assim: irmã, me desculpa, eu posso usar você como exemplo? Qual é o seu nome? Isabela. O Espírito Santo, por favor, chega para Isabela e fala assim: Isabela, deixa eu tirar essa mágoa do seu coração. Aí a Isabela fala assim: não, aqui isso não vai mexer ainda não, que ainda é muito dolorido, não dá. Aí sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele não vai insistir, ele vai respeitar a Isabela. Só que para Isabela avançar para um próximo nível naquilo que Deus tem para ela, ela precisa vencer aquela mágoa. Então o Espírito Santo ele vai dar um tempo, vai deixar algumas coisas acontecerem e vai voltar na Isabela e falar assim: Isabela, e aí? Já posso tirar a mágoa do seu coração? E se a Isabela falar não de novo, ele também vai respeitar. Só que aí o que vai acontecendo? Nós vamos governando Deus. E aí a gente começa a fazer exatamente com que a chama do Espírito comece a se apagar. Porque o Espírito quer fazer algo na nossa vida e nós estamos impedindo que Deus faça. Então, além de sermos os sacerdotes, nós também somos o próprio sacrifício. Somos nós que devemos estar em cima do altar. Eu preciso dizer uma coisa para você antes de encerrar essa mensagem. Eu citei um texto aqui de Hebreus capítulo 10 que fala que nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que foi feito pelo sangue de Jesus, ok? Só que para você entender esse texto, você precisa saber como era o caminho para o Santo dos Santos. Senão esse texto não vai fazer o menor sentido. Alguém conhece aqui o tabernáculo? Ou o templo? Você sabe em quantos compartimentos era dividido o tabernáculo e o templo? Vou falar do tabernáculo que vai ficar mais fácil de entender. O tabernáculo tinha 3 compartimentos. Quem pode me dizer quais são os 3? A gente pode interagir um pouco antes de eu encerrar a mensagem? Quais eram os 3 compartimentos do tabernáculo? Átrio, Santo dos Santos, está faltando um. Lugar santo, ok? Então vamos lá, de fora para dentro. Átrio, lugar santo, Santo dos Santos. Vou fazer a pergunta mais difícil. Quero saber, eu esqueço, cara, é porque não estava previsto. Isso é a parte que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora. Senão eu traria um bombom e daria um bombom para quem acertasse cada pergunta. Alguém sabe me dizer os utensílios que tinham em cada um desses compartimentos? Alguém sabe me dizer o que tinha no átrio? No átrio tinha, vou facilitar, tinha 2 utensílios. Alguém sabe me dizer o que tinha no átrio? Na parte mais externa? Calma, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, lembra que eu falei nessa mensagem que tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido para nós? Você acha que, irmão, Deus criou o tabernáculo para ensinar para a gente uma série de coisas que às vezes a gente não dá a menor atenção na Bíblia? Você sabia que o tabernáculo nada mais é do que o seu próprio corpo? O apóstolo Paulo vai dizer que você é espírito, alma e corpo. Irmão, pastor, mas eu sou dicotomista. Ok, parabéns para você. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia, ok? Espírito, alma e corpo. O corpo é o que, irmão? A parte mais externa, átrio. A alma fica ali no meio, ok? Lugar santo. E o espírito? Pastor, me prova o que você está falando na Bíblia. Provo. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O Santo dos Santos não era o lugar onde habitava a presença de Deus? Aonde habita a presença de Deus em você? No lugar mais ao interior, no seu espírito. Ok? Então vamos lá. O que tinha no átrio? Tinha 2 utensílios. Tinha o altar do sacrifício e a pia de bronze. Ok? Depois no lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição, tinha a menorá, que era o candelabro, e tinha o altar do incenso. O altar do incenso ele ficava antes do véu. Passando do véu, só tinha um utensílio, a arca da aliança. Cada coisa tem um significado. Vamos lá. Não vou explicar o significado de todos, eu quero que você entenda o caminho do Santo dos Santos, que a Bíblia diz que esse caminho está aberto para mim e para você. Sim ou não, irmãos? Amém? Esse caminho está aberto pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, eu posso acessar o Santo dos Santos, ok? Amém? Só que deixa eu explicar uma coisa para você. Esse acesso não é direto. Não é só você pegar e entrar no Santo dos Santos. Você tem que passar por cada utensílio. Você lembra que a Bíblia diz que você é o sacrifício? Que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus?
Para você chegar no Santo dos Santos, a primeira coisa que você precisa fazer, irmão, é deixar a tua carne do lado de fora. Sabe por quê? É muita coisa para dizer e eu não posso. Não posso por causa do tempo, viu, irmão? É porque tem muita coisa para explicar, muita riqueza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa entender. Sabe por que às vezes é tão difícil orar? Porque para acessar o lugar que você precisa acessar em Deus, que é o Santo dos Santos, você precisa vencer a sua carne. E quando você começa a orar, o primeiro obstáculo é a sua carne, que ela fica gritando para não morrer. Então quando você dobra o teu joelho para orar, você sente sono, o telefone toca, você começa a pensar que você não pode gastar muito tempo, que você tem que fazer a comida das crianças, que você esqueceu de botar a roupa para estender. Sabe por que isso acontece na hora que você ora? Porque é a tua carne lutando para sobreviver. Porque ela sabe, irmão, que se você vencê-la, se você deixar ela torrando no altar, você vai entrar num outro lugar. Você vai poder lavar as suas mãos na pia, porque depois que os sacerdotes ofereciam o sacrifício, eles ficavam com as mãos sujas de sangue, e eles precisavam lavar as mãos. O que é o lavar das mãos, irmão? É o purificar, é a purificação, é o perdão dos pecados. Com o perdão dos pecados você consegue entrar nesse outro lugar, que era o lugar santo. No lugar santo você tem o candelabro, que representava o Espírito de Deus. É nesse lugar que o Espírito Santo ele começa a iluminar a tua alma. E aí você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a entender a palavra de Deus. Por que se ensina, irmão, que antes de ler a palavra de Deus você precisa orar? É exatamente para que o Espírito Santo venha e ilumine a sua mente, para que você consiga entender. E nesse lugar tem também a provisão de Deus, porque a mesa dos pães da presença simbolizam a provisão de Deus. E antes de entrar no Santo dos Santos, tinha o altar do incenso. Apocalipse 5,12 vai dizer que o incenso é a oração dos santos. Pastor, que santo? Aqueles de barro? Não, você que é o santo, irmão. Você que foi santificado pelo sangue de Jesus, amém? É por isso que o Davi Sasser, muito acertadamente, escreveu aquela canção. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Que fumaça é essa que entrava no Santo dos Santos? A fumaça do incenso das orações. E aí, irmão, a canção que na verdade não é da Fernanda Brum, é de um autor chamado Duda Moon, mas a Fernanda Brum regravou e ficou mais conhecida essa canção na voz dela, quando ela diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque, irmão, depois que a sua carne torra do lado de fora e o Espírito Santo começa a iluminar a sua mente, a oração começa a ficar gostosa, ela toma forma. E aí você já não quer mais sair daquele ambiente de oração, porque você começa a entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos. É por isso, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, jovem, a única coisa que vai manter você de pé é você entrar nesse lugar, é entrar no Santo dos Santos. Depois que você pisar nesse lugar, nunca mais você vai querer pisar em nenhum outro lugar. Eu comecei a contar a minha história de conversão, eu não terminei. O que aconteceu comigo, irmão, foi exatamente isso. Eu ouvi a voz de Deus, e quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, eu falei assim: uau, eu nunca mais quero perder isso na minha vida. E eu comecei a buscar a Deus loucamente, freneticamente. Minha mãe está aqui, não vai me deixar mentir. Irmão, eu entrava no meu quarto 3 vezes ao dia para orar, de manhã, de tarde, de noite, porque eu queria ter revelação de quem Deus era. Eu queria que aquela voz se aumentasse dentro do meu interior. Eu queria experimentar mais de Deus. Eu queria começar a experimentar tudo aquilo que estava escrito no livro de Atos. Eu queria: Senhor, eu quero expulsar demônios em Teu nome. Senhor, em Teu nome eu quero falar novas línguas. Senhor, em Teu nome eu quero fazer. Eu quero ter essas experiências. Eu quero impor as mãos e ver gente curada. E, irmão, tudo aquilo que eu estou falando aqui para você, eu já vivi. E eu não estou falando isso aqui para você para jogar nenhum confete, para dizer: ó, parabéns, pastor Ciro. Não, eu quero dizer que isso é acessível a você também. Deus não está morto. Os mesmos milagres feitos em Atos continuam acontecendo hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está escrito em Hebreus 13:8, e eu creio nessa palavra. Deus continua fazendo. Por que Deus não faria conosco? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos parar de endeusar os homens da Bíblia. A gente fica falando: né? Porque Paulo era Paulo, Pedro era Pedro. Aonde está Paulo? Aonde está Pedro? Estão na glória, não podem fazer mais nada.
Agora é o tempo de Ciro, é o tempo de Isabela, é o tempo seu, é o teu tempo, irmão. É com você agora. Somos nós. Mas isso só acontece se a gente faz a manutenção do nosso altar. Isso só vai acontecer, irmão, com uma vida de devoção diária. Não vai ser de um dia para a noite que você vai orar por alguém e essa pessoa vai ser curada. Você precisa investir tempo com Deus, para que você possa acessar esse lugar chamado Santo dos Santos. E aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que você entrar nesse lugar, nada mais nesse mundo vai te fascinar. Nunca mais você vai dar importância. Ah, porque estão me chamando para ir para uma festa ali. Que festa? Ah, bebe um gole aqui. Ah, irmão. Salmo 23, versículo 5. Diz que o Senhor prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice. Depois que você beber do que tem nesse cálice, você não vai querer beber mais nada na sua vida. Você só precisa entrar nesse lugar. E você só vai conseguir entrar lá através de uma vida de devoção diária. É por isso que eu disse, querido, que é preciso disciplina e devoção. Por que disciplina? Porque você vai ter que colocar a sua carne sob as rédeas todos os dias e dizer assim: não, eu vou ter o meu tempo com Deus. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou ler a palavra. Eu vou buscar Deus. Eu já tive algumas experiências e agora eu quero encerrar a mensagem. E eu lembro que uma certa feita, nós estávamos num culto, lá na igreja, era um culto de oração, numa quarta-feira. E a presença de Deus, irmãos, foi tão forte, que chegou no momento eu estava assim, até meio abobado, sabe? E eu falei assim: meus irmãos, já deu a hora do culto, quem quiser pode ir embora. Ninguém conseguia levantar das cadeiras, porque o sentimento que fica no coração é: se eu for em casa os problemas vão voltar e eu vou perder essa presença. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quando verdadeiramente Deus vem, por que eu estou falando verdadeiramente? É porque, é claro, irmão, Deus está aqui, é óbvio. Mas quando a presença de Deus aumenta dentro de um determinado lugar e ambiente, a gente não sente vontade de ir embora. A gente não fica preocupado com o horário do Fantástico. A gente não fica preocupado com o lanche depois do culto. Quando a presença de Deus está intensa no ambiente, tudo o que desejamos é Ele. Eu quero dizer para você uma coisa: o fogo só arderá continuamente no altar se houver um sacerdote disciplinado e devoto para colocar a lenha e o sacrifício sobre o altar todos os dias. Você vai precisar de disciplina, irmão. Você vai precisar de disciplina, irmã. Mas deixa eu contar um segredo para você. Se você colocar a lenha e o sacrifício, Ele vai vir. Ele vem. Ele sempre vem. Você pode se colocar de pé. O Senhor tinha ministrado no meu coração antes de começar a pregar que eu cantasse uma canção e eu me esqueci. Mas acho que eu esqueci de propósito, porque Ele me fez lembrar agora. Posso? Você me ajuda só com o microfone?
está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui, Deus está. Canta, igreja. Aleluia, tão certo como o ar que tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Aleluia! Cordeiro Santo que nos trouxe. Quando oferecemos sacrifício, Ele vem. Em tuas mãos está resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a Ele a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pela última vez declaramos a Ele na honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você entende que quando nós colocamos a lenha e o sacrifício, ele sempre vem? Ele sempre vem. Eu queria só fazer uma última coisa. Eu queria orar por você nessa noite, que ao ouvir essa palavra e entender aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, você deseja que o fogo arda novamente sobre o seu coração. Pode ser que esse fogo esteja totalmente apagado, e pode ser que esteja uma chama ainda bem fraca. Eu queria orar por você. Se você entende que isso está acontecendo com você, eu gostaria que você viesse, por favor, até aqui à frente, no nome de Jesus, e eu quero orar por você nessa noite. Se você entende isso, por favor, saia do seu lugar. Não permita com que o medo, o constrangimento ou vergonha roubem você de viver esse novo tempo com o Senhor. Amém? É para nós. Acontece comigo também, irmãos. Tem dias que às vezes a gente está mais assim, está mais difícil. Eu quero chamar minha esposa aqui. Vem cá, Tatiana, por favor. Eu vou pedir para a Tatiana estar orando por vocês. E eu vou descer até aí, eu quero impor as mãos sobre vocês, amém? Espírito Santo, nós colocamos a Tua presença nesse lugar para um nível mais profundo. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pela vida da minha irmã. E eu te peço, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, e acende a chama do Teu fogo sobre a vida dela. Vem sobre ela, Espírito Santo. Que a Tua plenitude, Espírito Santo, venha sobre ela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida do Teu filho. E eu oro, Espírito Santo, acende a chama no coração dele agora, em nome de Jesus. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, pela vida da minha irmã. E no nome de Jesus, Espírito Santo, faz a obra na vida dela. Acende, Deus, a chama do fogo do Teu Espírito sobre ela. Vem sobre ela, Espírito Santo, com o Teu poder, com o Teu fogo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida das minhas irmãs. E eu te peço, Espírito Santo, vem, acende a Tua chama, Senhor, sobre a vida delas, no nome de Jesus. Vem com Teu fogo, Espírito Santo. Batiza, Senhor, essas filhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos dizer, Senhor, nós precisamos nos livrar disso nessa noite, Pai.
Nós precisamos nos Pai, em nome de livrar, Jesus, eu oro, Senhor, pela vida da minha irmã. das coisas E eu te peço, Espírito Santo, vem e acende, Senhor, Deus, o fogo, a chama do teu Espírito sobre o coração, Senhor, da tua filha. Vem sobre ela com o teu poder e com a tua graça, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, Amém. eu te peço, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro. Vem com o teu poder, vem com o teu fogo, Senhor, sobre a vida, Senhor, da tua filha, no nome de Jesus. Vem sobre ela, Senhor, aumenta, Senhor, Deus, a chama do teu Espírito sobre o coração dela. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida do meu irmão. E eu te peço, Espírito Santo, aumenta o fogo do teu Espírito sobre o coração dele, Senhor. Reacende, Deus, a chama e faz arder, Senhor, a chama do teu Espírito. Que ele receba, Senhor, do poder e da graça do teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida do meu irmão, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, acende, reacende a chama do teu Espírito sobre o coração dele. Aumenta, Senhor, Deus, a fome e a sede dele pelo Senhor. Aumenta o fogo no coração dele, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com poder sobre a vida e o coração dele, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, abençoa a vida da minha irmã. E eu te peço, Espírito Santo, aumenta o fogo do teu Espírito sobre o coração dela, sobre a vida dela, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, que o teu fogo, Senhor, Deus, venha sobre ela e que ela seja cheia do teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida do teu servo Márcio. E eu te peço, Espírito Santo, vem, Senhor, e aumenta o fogo, a chama do teu Espírito Santo sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Remove, Senhor, toda a cinza, Senhor, ó Deus, e até fogo no altar do coração dele, Senhor, que ele seja cheio do teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E te pedimos, Espírito Santo, nos dê uma profundidade diferente. Amém. Nos dê uma intimidade maior. Aumenta o nosso nível de disciplina. Nos faz, Senhor, experimentar as disciplinas espirituais que tu tens para nós, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que você mantenha a chama do Espírito Santo acesa no teu coração. No nome de Jesus. Amém? Que você pode ser